Aula 96, né? Evolução anímica da criação até a fase animal. A próxima aula eu vou falar sobre o reino hominal, que é o momento atual de nossa evolução como espíritos encarnados como homens. Mas na aula de hoje nós vamos chegar até a fase animal. Bem, primeiro eu vou começar com o conceito de animismo. É, Animismo, né, nos diz que tudo é vivo, que, que animismo é o estudo da alma e que tudo é vivo, tendo apoio para isso hoje da própria ciência. Ou seja, o animismo está conectado, está ligado à matéria. E eh, o animismo coloca que tudo é vivo porque é manifestação do divino. A física moderna nos diz isso, né? Mesmo aquilo que nós julgamos estar morto, inanimado, a gente hoje sabe que não está. Se a gente puder dar um zoom utilizando um microscópio eletrônico, nós vamos ver que mesmo na matéria mais inerte para os nossos sentidos, quando a gente, através de instrumentos, consegue olhar melhor, observar melhor, a gente percebe que aquilo é vivo. Tanto é que o núcleo dos átomos que nós aprendíamos até há 30, 40, 50 anos atrás, que era algo sólido, imutável, hoje nós sabemos que não, tanto os prótons como os nêutrons que compõem o núcleo são compostos de partículas ainda menores, que são os quarks. Né? Existem 6 tipos de quarks, o próton composto por 2 up e um down, e o nêutron 2 down e um up. E essas partículas, ora são matéria, ora são energia, dependendo do contexto, dependendo do observador. Dando razão, então, que tudo é vivo, tudo se move, e se move com uma determinada ordem, com uma determinada lógica. Que essa é, na verdade, a conceituação, né, bem primária de vida. Vivo é aquilo que se move de uma determinada ordem, lógica. O animismo visa, então, o estudo da alma através da matéria. Na nossa doutrina, a alma é o espírito encarnado. Então, de uma outra forma, animismo é o estudo do espírito encarnado na matéria. Só que nós precisamos entender que a matéria, como a física moderna nos diz hoje, é energia condensada. O que muda só é a vibração, a frequência, a densidade da energia na confecção dessa matéria. Então, existem várias dimensões, que nós chamamos de planos existenciais, e esses planos, a matéria muda de frequência, de vibração, de densidade. Então, no plano físico, que é o que a nossa percepção normalmente consegue notar, perceber, sentir, a matéria utiliza a energia condensada de uma forma bem mais extensa, densa, com frequências mais baixas, que, por exemplo, no plano astral, que seria a próxima dimensão, né, existencial, além da nossa normal física. No plano astral, né, existe todo o universo construído com matéria do astral, que é uma matéria que vibra de uma outra frequência e tem outras propriedades. Mas existem ainda outros planos existenciais, como o mental inferior, o mental superior, o búdico, o nirvânico, ou seja, existem diversos planos existenciais e o espírito
encarna nestes planos, construindo corpos de manifestação com a matéria do respectivo plano que ele está se manifestando. Então, o animismo é o estudo do espírito encarnado na matéria, independente do plano em que o espírito está se manifestando. Então, a gente aprende até no curso de médium para ter um cuidado muito grande para evitar o animismo nos trabalhos mediúnicos. E o que seria esse animismo? Seria a manifestação do nosso eu, né, da nossa alma, espírito encarnado, nos trabalhos. Não que isso seja ruim de forma completa, mas que isso atrapalha muitas vezes os trabalhos mediúnicos, aonde o espírito encarnado serve de medianeiro, de interface, de comunicação, de manifestação para um espírito que está desencarnado, de um espírito que está encarnado, mas num plano diferente. Não está manifestado ou manifesto no plano físico. Então, o animismo também é, né, essa condição aonde o espírito encarnado se manifesta, né, em lugar de outro que não está encarnado neste plano. É bom que a gente entenda, então, os conceitos de animismo, porque essa é uma palavra que a gente muitas vezes ouve, isso aconteceu comigo, e a gente não entende o que seria isso. Então, animismo é o estudo da evolução do espírito através da matéria, independente do plano de manifestação que esse espírito está. E uma outra visão de animismo é quando o espírito encarnado se deixa levar por suas manifestações na matéria, atrapalhando, né, a interface, a interação dos espíritos que não estão encarnados, confundindo aí o fenômeno mediúnico com o fenômeno anímico. Bem, Gabriel Delaunay, que foi um discípulo de Kardec, admirador de Kardec, cientista do século XIX, ele se converteu ao espiritismo e escreveu diversos livros que, de certa forma, serviram de base e servem de base para a nossa doutrina. Um desses livros é Evolução Anímica. É um livro difícil de achar, mas muito bom. Quem puder, né, vai ter aí uma excelente fonte de informação. Aonde Gabriel Delaunay justamente fala, né, de como acontece esse processo de evolução da alma, né, através da encarnação em diversos corpos. E ele responde a perguntas bastante polêmicas, como, por exemplo, qual a finalidade de estarmos aqui? Ele coloca para essa pergunta a resposta que a finalidade de nós, cada um de nós, espíritos encarnados na matéria, é simplesmente ampliar nossa consciência, aprender a conhecer melhor o universo através de um conhecimento maior, de uma consciência maior, de um entendimento do divino maior. Então nós encarnamos diversas vezes, em diversos reinos, em diversos planos, para ampliar a nossa consciência, ou seja, saber mais, conhecer mais, para um dia podermos, através da nossa consciência ampliada, retornarmos à nossa origem, ou seja, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Por que evoluímos? Porque temos essa necessidade.
de mais ser. Nós viemos do Pai, como eu já vou comentar, e queremos retornar ao Pai. Então nós, conscientemente ou inconscientemente, trabalhamos o tempo todo nesse sentido, de mais ser. E por isso que nós brigamos para mais ser, lutamos para mais ser. Matéria e energia, então na prática é a mesma coisa. Simplesmente é a manifestação do ser em formas diferentes, de acordo com o meio onde ele tem condições de se manifestar através da consciência que tem. Como daqui a pouco eu vou colocar, nós somos emanações do divino, do eterno, do Pai. Mas quando, no primeiro tempo dessa emanação, nós somos ignorantes de forma plena, sem consciência nem mesmo de nós mesmos. E à medida que nós vamos evoluindo, à medida que o tempo vai passando e nós vamos vivenciando, ganhando as experiências, nós vamos entendendo melhor o universo que nos cerca, ampliando a nossa consciência e com isso se aproximando ao reino de Deus. Ou seja, a presença do Pai, entrando em sintonia, em ressonância com o eterno. Porque aí nós começamos a sentir a presença do Criador em tudo que nos cerca, o tempo todo. Então, matéria e energia são duas fases da mesma coisa, o divino manifesto. Mas veja bem, não confundam essa ideia de matéria e energia sendo a mesma coisa e sendo o divino manifesto com o conceito de panteísmo, aonde o Criador e a criatura são as mesmas coisas. Não, o Criador, né, ele não é a criatura, ele cria a criatura porque ele é um ser vivo, ele é um espírito. O espírito se manifesta e o divino, o eterno, se manifesta através da criação. Ele pensa e respira. Então, todo o universo conhecido por nós hoje, homens encarnados, espíritos encarnados no reino nominal, é simplesmente o divino manifesto, né, através da criação. Mas não é o divino. Bem, para esse conceito que eu coloquei, onde o divino é separado da criatura, né, como isso não é panteísmo, isso pode ser um teísmo ou deísmo. Teísmo é quando nós temos um divino personificado. Então, esse divino personificado, ele cria o universo a seu gosto, a seu prazer. Já o deísmo, o divino, ele não é uma persona, ele é uma potência, ele é um ser que nós, espíritos em evolução, não conseguimos, por falta de consciência, divisar o que ele seria. Nós sabemos simplesmente que ele atua através da criação e de suas leis universais. O que a nossa doutrina prega? Não ao panteísmo. Né? Criador e criatura são coisas distintas. Mas nós podemos ser teístas ou deístas. Nós temos espíritas que são teístas, na maioria inclusive, e temos espíritas que são deístas. O que é o certo? Não tem certo, isso vai de acordo com a consciência que cada um de nós temos com o divino. Agora, Luiz, oi. Pode falar. Eu acho que o Livro dos Espíritos ele é claramente contrário ao panteísmo, mas eu particularmente me acho panenteísta, que é uma opção filosófica que diz que o universo é uma manifestação de Deus, mas que ele não exaure Deus.
quer dizer, Deus continua existindo a par da manifestação dele, que é o universo, ou esse universo que a gente está experimentando aqui nesse momento. Eu acho bastante, faz muito sentido. Bem, mas é assim, ó, só para colocar, é importante você ter essa preocupação de entender o divino. Essa preocupação que você tem é bastante justa e todos nós devemos ter. Agora, é Mas complicado. entender o próprio livro dos Espíritos fala que entender você não vai, né? Porque nós falta justamente a nossa compreensão. O que nós não podemos é querer invalidar a forma de ver o mundo do outro, mesmo que seja de outra religião, de ver o Pai, de ver o Criador, de ver o Eterno. Porque cada um de nós tem uma fase diferente e nós não sabemos se quem está mais próximo da razão. Então, na nossa doutrina, Kardec colocava, por exemplo, de ser um deísta. Mas nos seus escritos, alguns críticos colocam, alguns espíritos colocam que ele várias vezes se coloca como teísta. Então, o importante é a gente entender o conceito, importante a gente entender o conceito, e aí cada um de nós, à medida que vai estudando, que vai ampliando a consciência, a forma de ver o mundo, vai tirando as suas próprias conclusões, respeitando a forma de ver o entender do outro que pensa diferente de nós. Mas só para continuar aqui, então, o divino, então, no início, né, ele, por ser um espírito vivo, ele precisa, para uma prova da sua existência, é o seu movimento, é o seu pensar. Senão, a gente não pode entender o divino como vivo. Se ele é vivo, ele se move, ele pensa, ele se manifesta. De acordo, então, com a ciência, há 13,8 bilhões de anos atrás, só para vocês terem uma ideia, a nossa galáxia tem por volta de 7, 8 bilhões, a nossa Via Láctea, ou seja, quando a Via Láctea surgiu, se formou, o universo já tinha 7 bilhões de anos aproximadamente. O nosso Sol tem aproximadamente 4,5 bilhões. Ou seja, quando surgiu o nosso sistema solar, a nossa galáxia já tinha quase metade, quase o dobro da vida da idade que a nossa estrela tem hoje. Enfim, são períodos de tempos muito grandes. Então, no universo conhecido pelo homem, a gente não pode querer dizer que o universo tem 13,8, porque a gente não sabe. A gente sabe que o universo que nós conhecemos, de acordo com a ciência moderna, tem 13,8 bilhões. Então, o que a gente imagina é que há 13,8 bilhões de anos do nosso tempo, né, houve as primeiras manifestações do divino no nosso universo. Ou seja, o divino começou a se manifestar através do seu hálito, através do seu existir. E ele se manifesta como? Né? Através da criação, através das galáxias, das estrelas, dos planetas, dos satélites de cada planeta. Ou seja, o divino, ele não é um relojoeiro cego, ele não criou o universo e parou. Não, ele criou o nosso universo conhecido há 13,8 bilhões e continua criando. Porque as galáxias, estrelas, planetas continuam sendo criados o tempo todo. Então é um ser vivo. O divino está se manifestando através da criação o tempo todo. E se manifestando, atuando nessa criação através de suas leis universais que vocês já viram, né, estudaram, pelo menos num primeiro, de maneira a se apresentar para ela em algumas aulas. Então ele está vivo. E além, né, dessa sua existência, então, ele começou a gerar, então, as mônadas.
O que seriam essas mônadas? Seria o hálito do divino. O divino se manifestando, né? Se movendo, né? Uma concepção que dá para a gente vislumbrar, ter uma ideia do que seria. Ele excreta, ele exala, ele emana a mônada. E essa mônada, que parte do divino, ela anseia por voltar ao divino, para fechar o ciclo. Só que, para ela se manifestar, ela precisa de corpos. Porque ela é só uma centelha, é só uma consciência sem consciência no início. E a partir daí, então, ela começa a se manifestar nos diversos planos existenciais, nos diversos reinos, através da matéria. Ou seja, ela condensa energia do plano que ela tem acesso para formar corpos de acordo com a sua consciência, para através desses corpos ela experimentar o plano existencial e com isso ampliar sua consciência. Então, nos primeiros momentos, né, essas centelhas divinas, esses hálitos do divino, começam então a formar a matéria conhecida por nós. Ou seja, né, o início de tudo, o divino começa então a se manifestar através dessas mônadas, e essas mônadas, para poder ganhar consciência e um dia retornar ao Pai para fechar o ciclo, da onde elas foram emanadas, retornar ao Pai, só que consciência de si própria, elas começam a se manifestar no reino mineral, no plano físico, no reino mineral. De que forma? Ela começa a se manifestar nos diversos tipos de matérias existentes no reino mineral. Sem consciência ainda. Ela participa da consciência coletiva. Ou seja, a mônada, ela cria um corpo físico, ela se associa a esse corpo físico, condensado do plano que ela está se manifestando, no caso do plano físico, para ganhar consciência. Então ela se associa, por exemplo, a uma barra de ferro para começar a ganhar consciência de temperatura, de pressão, de frio, de calor, de umidade, enfim, né? Ganhar experiências com o universo que lhe cerca. Não que a mônada vai ser uma barra de ferro, não, ela vai participar da consciência coletiva da barra de ferro, ou melhor, do elemento ferro. Outras mônadas vão participar de outras associações de matéria de acordo com a sua necessidade. E à medida que o tempo vai passando, a mônada vai ganhando cada vez mais consciência, né? Ou seja, vai havendo um acréscimo quantitativo de consciência para cada vez mais ela criar corpos físicos mais complexos, associações moleculares mais complexas. Então ela pode, em um determinado momento, estar associada à mônada a um quartzo, a um outro momento a uma barra de ferro, a outro momento a um arenito, a outro momento a um sal qualquer. Mas à medida que ela vai se agregando, ela vai participando daquela consciência coletiva e ganhando experiências, percepções do universo que lhe cerca. E isso num crescendo quantitativo de consciência. Da mais simples inconsciência, né? À medida que o tempo passa, ela vai ganhando consciência cada vez maior.
não tem nenhum tipo de consciência individualizada, é só consciência coletiva. Ou seja, nós, cada um de nós, não foi uma pedrinha. Nós participamos de consciências coletivas do reino mineral e com isso nós aprendemos. E começamos também a criar um esboço de um corpo astral, de um corpo para se manifestar no plano astral, além do plano físico, né? As mônadas que estão associadas à matéria do plano físico começam a criar também, né, um esboço do corpo astral, do corpo de desejo. Então a gente começa a ver associações, reações a outros tipos de manifestações de associações de matéria. Então a gente começa a ver que um determinado elemento químico, né, tem atração por outro elemento químico, que um determinado elemento químico atrai outro elemento químico ou sente repulsa por outro elemento químico. Ou então é inerte, não reage de maneira alguma, nem repelindo e nem atraindo. Ou seja, começa a surgir o desejo, já no reino mineral. Mas é só uma tênue, né? É uma semente ainda de corpo astral, porque à medida, né, que a mônada encarnada, né, com uma alma na matéria, quer dizer, na verdade a gente chama de, quando a mônada começa a encarnar, né, a plastificar corpos para se manifestar, a gente começa a chamar de espírito, que é a alma encarnada. Então esse espírito, à medida que vai passando o tempo e ele no reino mineral, ele vai ganhando consciência, né, do mundo que lhe cerca e vai também desenvolvendo um corpo de desejos, né? Vai desenvolvendo querer ou não querer. E essa soma quantitativa de consciência vai atingir um limite crítico aonde o espírito, né, que um dia foi mônada, encarnado no reino mineral, ele dá um salto qualitativo. Ele começa, ele aprende a começar a se manifestar num outro reino. Ele começa a querer se manifestar no reino dos vegetais e deixa o reino dos minerais para lá. Ele não retrocede mais. Só que entre ele se manifestar entre o reino mineral e o reino vegetal, ele tem um plano intermediário aonde ele vai atuar como elemental. Elemental do plano A, um elemental A, que vai ajudar a espíritos encarnados no reino mineral a evoluírem também. Então, os elementais que estão situados entre o reino mineral e o reino vegetal atuam, né, através do ar, ou através do fogo, ou através da terra, ou através do ar, para fazer com que os espíritos que estão encarnados na matéria, no reino mineral, possam ganhar também consciência. Ou seja, esses elementais começam a produzir sensações para os espíritos que estão no reino mineral, para eles também galgarem uma maior consciência e poderem chegar no reino vegetal. Então, eles produzem variação de temperatura, produzem fenômenos físicos que podem trazer novas experiências para os espíritos que estão encarnados no reino, para que eles também, com esses eventos, possam ganhar, então, uma soma quantitativa para atingir o valor crítico que permita, então, dar esse salto para o reino vegetal. Então, os elementais que estão no plano A, nos elementais A, do tipo A, são os elementais que não precisam mais, né, de experiências no reino mineral e estão se preparando para desenvolver corpos do reino vegetal. Mas, então, eles usam esse momento de preparo para atuar no reino vegetal como uma forma de ajudar os espíritos que estão no reino mineral a ganhar consciência, para um dia também poder dar esse salto qualitativo. Uma vez que eles tenham condições de construir corpos no reino vegetal,
esses corpos são bem mais sofisticados, né? Esses corpos plasmados na matéria são bem mais sofisticados que os corpos que eles atuavam no reino mineral. Esses corpos no reino vegetal já respiram, já se alimentam, já se reproduzem, apesar de estar presos ainda à mãe Gaia, eles já se relacionam, não são passivos, eles já se relacionam de uma certa forma com o meio que lhes cerca, procurando a luz do sol, procurando água, desenvolvendo substâncias químicas que repelem insetos ou atraem insetos de acordo com a necessidade. Ou seja, os espíritos que um dia foram mônadas passaram pelo reino mineral, ganharam consciência tal que lhe permitiu dar esse salto qualitativo e ir para o reino vegetal. Começa dos vegetais mais simples e, à medida que o tempo vai passando e eles vão ganhando mais consciência, eles vão se vinculando a vegetais mais complexos, né? As árvores, por exemplo. Eles ainda, né, os espíritos que atuam no reino vegetal, eles ainda não têm uma consciência individualizada, ainda estão ligados à consciência coletiva daquele vegetal que eles estão sintonizados, que eles estão vinculados. Ou seja, nós não fomos um pé de abacateiro, nós não fomos uma macieira, nós não fomos uma erva cidreira, nós participamos, nós podemos ter participado, né, da energia, né, da percepção, da consciência coletiva da erva cidreira, por exemplo, ou não. Né? Então, a consciência coletiva ainda impera. Os espíritos que encarnam no reino vegetal ainda não têm consciência de existência de si próprio. O que eles têm é a consciência coletiva que lhes traz percepções, uma consciência maior, para que permitam, à medida que o tempo passa, eles construírem cada vez, plasmarem corpos cada vez mais sofisticados dentro do reino vegetal. Ou seja, vão somando consciência quantitativa, até que, de novo, um ponto crítico é atingido que lhes permita dar mais um salto qualitativo. Ou seja, através de adições quantitativas, eles saltaram de consciência, eles saltaram do reino mineral para o reino vegetal, tendo aí um período de estágio no elemental A. O espírito no reino vegetal, quando ele atinge esse limite crítico, também atingido através de somas quantitativas de consciência, passando dos vegetais mais simples até os mais complexos, desenvolvendo corpos cada vez mais complexos, inclusive desenvolvendo um corpo astral cada vez mais complexo, que ele começou a desenvolver uma sementinha lá no reino mineral, né? Agora, no reino vegetal, os corpos astrais já são bem mais evoluídos, comparando-se com o reino mineral, mas ainda são muito primários quando se compara com o reino animal. Mas à medida que o espírito vai aprendendo a construir, a se associar a corpos vegetais mais sofisticados, eles também vão criando corpos astrais mais sofisticados. Além de corpos físicos mais sofisticados, corpos astrais mais sofisticados. Quando essa consciência atinge de novo o valor crítico, eles podem então fazer mais um salto qualitativo e começarem a atuar no reino animal, deixando de encarnar no reino vegetal. Só que, de novo, existe um outro plano intermediário, que é o reino elemental B, ou plano elemental B, aonde os espíritos fazem uma espécie de estágio, ajudando, né, os espíritos que estão no reino vegetal a também ganharem consciência. Ou seja, os elementais do plano A, do reino A,
eles ajudam os espíritos que estão no reino mineral a evoluir, a ganhar consciência de forma quantitativa. Os elementais do reino B, ou do plano B, eles ajudam os espíritos que estão no reino vegetal a ganhar também consciência de maneira quantitativa, para também poderem, através da consequência de ganharem consciência, poder dar o salto qualitativo que lhe permitam atuar no reino animal. Acabou esse estágio, que não tem um tempo pré-definido, os elementais do plano B começam então a se manifestar de novo, né, em outro reino, agora no reino animal. Começam de novo a plasmarem, plastificarem corpos no reino animal mais simples possível e vão, à medida que o tempo passa, aprendendo a plastificarem, a construírem, né, corpos animais do reino animal mais sofisticados. Então, normalmente, né, os espíritos, quando começam a encarnar no reino animal, vão encarnar em seres com poucas células, né, amebas, por exemplo, ou então insetos, de acordo com a necessidade, com a consciência que esse espírito tem. Mas não quer dizer que um espírito vai ser uma formiguinha ou vai ser uma abelhinha. Não, ele vai participar da consciência coletiva daqueles insetos. Então, se nós percebermos, as formigas, elas já têm um livre-arbítrio. Ou seja, já tem um corpo astral bem mais desenvolvido, um corpo dos desejos, do que os espíritos que encarnavam nos vegetais. Porque a formiguinha não está mais presa à mãe Gaia, ela já tem livre-arbítrio para se deslocar, né, por onde ela queira. E ela já tem instintos que ela pega, informações que ela pega da consciência coletiva, que lhe permite, por exemplo, se associar a outras formigas, defender território, permite já fugir, né, escapar de um predador. Como que uma formiga sabe disso? Porque ela está conectada à consciência coletiva. Ou seja, não é que tem um espírito, uma mônada que na forma de espírito encarnou numa formiguinha. Não. O espírito se associa à consciência coletiva, à energia, né, de um formigueiro, por exemplo, para ganhar experiências, né, com essa experiência, com esse evento. E à medida que o tempo passa, esse espírito vai se associando, vai plastificando, criando corpos mais sofisticados para associar consciências coletivas de outros de outras manifestações da matéria que lhe permitam, né, ter mais percepção, mais sensações, mais experiências. Até que atinge, por exemplo, os mamíferos, os animais domésticos, os símios. Os símios, por exemplo, já têm consciência de si próprio? Sim, já tem uma pequena consciência. Por quê? Da mesma forma que no reino vegetal, no reino mineral, tinha um corpo físico e um broto, né, do corpo astral, no reino animal, no reino vegetal, você tinha o corpo físico cada vez mais elaborado, no reino vegetal, e um corpo astral cada vez também mais elaborado, e um broto, né, do corpo mental inferior, que é um outro plano de manifestação do espírito. No reino mineral, desculpa, animal, você já tem de novo um corpo físico cada vez mais elaborado quando se compara com o plano, com o reino vegetal, o reino mineral. Você tem um corpo astral também bem mais evoluído, né, do que o espírito tinha no reino vegetal. Né, os minerais, os animais, principalmente os animais mais superiores, mais evoluídos,
né? Já tem sentimentos, percepções, né, de proteger a prole, de acasalamento, de proteção de território, que os vegetais não tinham, porque o corpo astral dos espíritos que estão no reino animal já são bem mais evoluídos. E tem já, né, um corpo mental ainda primário, quando comparado com o reino hominal, mas já tem corpo mental. Então, os animais já tomam decisões, né, de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Já escolhem parceiros, já escolhem locais onde ficar, já tomam decisões que tem a ver tanto com o seu corpo mental mais evoluído, como com o seu corpo astral também mais evoluído, quando se compara com o reino vegetal. De novo, né, as somas quantitativas de consciência vai acontecendo com o espírito encarnado no reino animal, ganhando cada vez mais consciência, até de novo atingir um ponto crítico. Quando o espírito encarnado no reino animal atinge esse ponto crítico de consciência através de somas quantitativas de consciência, ele então está pronto para dar mais um salto qualitativo agora e ir para o reino hominal. Só que tem mais um plano intermediário, né? Onde esse espírito vai estagiar para se preparar para poder encarnar no reino nominal. Enquanto ele faz esse estágio, ele ajuda os espíritos que estão encarnando no reino animal a também ganharem consciência. Então, esses reinos intermediários, né, entre um reino principal e outro, na verdade, eles são auxiliares, espíritos em estágio para o reino mais evoluído, mas que ajudam o reino que eles estão saindo, os espíritos que estão no reino que eles estão saindo, a também ganharem consciência. No caso do reino animal, né, nós temos aí os elementais mais conhecidos por nós, né, os silvos, salamandras, gnomos, ondinas, né, que ajudam os animais, os espíritos encarnados nos animais, a ganharem consciência através de eventos causados por esses espíritos elementais, para ganhando consciência, somar quantitativamente para um dia podermos dar um salto qualitativo e atingir o reino hominal, que é o que a gente vai discutir na próxima aula. Repare então, né, que tudo começa com o divino se manifestando. E essa manifestação, né, esse hálito do divino, né, as mônadas, essa centelha divina, que para ela ganhar consciência e retornar ao Pai, ela precisa experimentar. Para ela se experimentar, ela começa a se associar, né, aos universos mais densos, através da condensação de matéria. Então ela passa para o reino mineral, procurando cada vez se associar a organizações moleculares cada vez mais sofisticadas, ganhando com isso consciências de maneira quantitativa, conhecendo o universo cada vez melhor. Quando atinge o valor crítico, ela consegue dar um salto para o reino vegetal, mas antes desse estágio tem que estagiar, dessa vivência no reino vegetal, tem que fazer um estágio no plano A, elemental, para ajudar os espíritos que ainda estão no reino mineral a também avançarem. Aí no reino vegetal ocorre tudo de novo, somas quantitativas de consciência, até atingir o valor crítico que lhe permita dar um salto qualitativo e ir para o reino animal. Só que, de novo, né, tem um estágio agora de elemental no plano B. E quando a mônada, o espírito encarnado no reino animal, ganha a consciência necessária, também através de somas quantitativas, né, ele atinge um valor crítico que lhe permite dar um salto qualitativo para o reino hominal. No reino hominal,
O espírito já tem um corpo físico, bem mais sofisticado que os reinos anteriores, já tem um corpo astral também mais evoluído do que nos reinos anteriores, já tem um corpo mental inferior, né, um corpo um mental concreto também mais evoluído, e tem um corpo agora mental intuicional que ele está desenvolvendo. Então ele tem um pensamento contínuo, né? Ele ganha consciência de si próprio. Ele está ainda, nós homens, nós espíritos encarnados como homens, ainda estamos conectados à consciência coletiva da humanidade, do reino nominal. Mas nós já temos uma consciência de nós próprios, bem evoluída. Então nós exercemos nosso livre-arbítrio de uma forma bem mais consciente, né, que no reino anterior. E com essa consciência de nós mesmos, né, a nossa evolução tende a ser mais rápida. E aí, como nós exercemos, temos consciência de nós mesmos, no exercício do nosso livre-arbítrio, né, nós geramos karma. Né? Então aí começa, né, a colheita, né, de acordo com o que nós plantarmos. Quando a consciência coletiva do espírito no reino nominal atinge de novo o valor crítico, ele dá mais um salto agora para o reino angelical. Só que no reino angelical, né, os espíritos nesse reino não precisam mais encarnar no plano físico. Ou seja, eles descartam o corpo físico porque não precisam mais se manifestar no corpo, na matéria. Eles só se manifestam no astral, no mental inferior, mental superior, búdico, nirvânico, né, de acordo com o nível evolucional do espírito que está no reino angelical. Mas eles não se manifestam mais, né, descartaram, né, não precisam mais, estão fora do ciclo de samsara de encarnar na matéria para poder evoluir. Nós, espíritos encarnados no reino nominal, estamos nos trabalhando para não precisar mais encarnar no reino, mas ainda, né, cada um de nós está num momento diferente. Entre, né, o reino nominal e o reino angelical, não tem um plano elemental como tem nos reinos anteriores. Mas sim, os espíritos encarnados como anjo, que estão no astral, que tem corpos astrais ainda, né? Eles ajudam, né? Que são os famosos anjos protetores, alguns até se colocam como mentores, ajudam, né, a humanidade a evoluir para também um dia ser anjo. Alguns até encarnam na matéria por missão. Então eles só plastificam um corpo físico se tiver alguma missão, né, de forma a ajudar os espíritos que estão no reino nominal a evoluírem. Né? Porque se está no reino angelical, não precisa mais, não tem mais a necessidade, né, do plano físico. Espíritos Luiz, oi. Natália, que está sem áudio, pergunta pelo chat. Então, podemos afirmar que passamos por todas essas experiências? Sim, passamos por todas as experiências em todos os reinos, e essas experiências que nos faz cada um de nós ter uma visão do universo, uma compreensão do universo diferente. E por isso temos que respeitar as visões diferentes, porque não são nem melhores e nem piores que as outras. Vivemos experiências diferentes, então temos compreensões diferentes. E todos nós estamos caminhando, né, nessa mesma estrada evolutiva. Né, e com a finalidade de um dia podermos atingir o reino angelical. Os espíritos que estão no reino angelical, eles também têm níveis diferentes de evolução. Né? Tem espíritos que estão no angelical que não precisam mais de corpo astral. Então já descartaram o corpo astral também. Então eles só criam, se manifestam no astral quando alguma missão, alguma necessidade imperativa
né, eles fazem isso, mas eles só atuam, por exemplo, no plano mental inferior ou no mental superior, ou nem corpos tem mais, estão no búdico ou no nirvânico. Ah, mas da onde veio essa visão? Kardec colocou essa visão de maneira como eu estou colocando, não. Mas Delaunay, né, no livro que eu comentei no início, e outros autores trouxeram isso de maneira mediúnica ou através de vivências em outras tradições, como, por exemplo, a teosofia, como, por exemplo, o hinduísmo. Luiz, eu ia falar isso, pelo amor de Deus, você está usando muita terminologia teosófica, eu acho isso uma coisa muito legal, porque eu gosto de teosofia. Então hoje, na nossa doutrina, Kardec colocou isso, né, gente? A nossa doutrina não pode ser ortodoxa, ou seja, só basear no Pentateuco, só vale o que está escrito no Pentateuco, mas também não pode ser heterodoxa, aceitar tudo que vierem. Então Kardec colocou lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a metodologia que nós, espíritas, devemos utilizar para ganhar em consciência sem entrar em dogma, sem criar dogma, sem criar mitos, crendices, sem termos, né? Uma fé cega, desenvolver uma fé raciocinada. E uma das coisas que ele coloca é o CUI, o Controle Universal dos Ensinamentos do Espírito. Então, se vier alguma informação adicional à nossa doutrina, ela não pode ser uma verdade só para a nossa doutrina. Tem que ser uma verdade universal, que vale para todos os espíritos, todas as religiões do plano físico. Né? Então, o CUI significa, e o Kardec usava muito isso, né? Ele criou, desenvolveu o Pentateuco usando o CUI, e nos nossos trabalhos mediúnicos, nós fazemos isso. Né? Então, quando vai definir se um trabalhador ou se um assistido vai ter alta ou não, na verdade, não é um médium só que diz o que vai acontecer, tem que ter uma múltipla constatação. Né? Então, médiuns diferentes, em momentos diferentes, tem que dar o ok. E se só um dizer, não, ele tem que fazer P3B, pode ser um fenômeno anímico. Isso acontece nas avaliações espirituais que vocês já fizeram algumas, isso acontece nos tratamentos, e isso acontece com a nossa doutrina. Então, toda a informação trazida através de psicografia, através de algum fenômeno mediúnico, ela precisa ter múltipla constatação. Não é porque está num livro, independente de quem escreveu, que aquilo é verdade. Não é porque está num vídeo, independente do palestrante, que aquilo é verdade. Isso precisa ter múltipla constatação, ou seja, um outro médium, não existe médium só na nossa doutrina, né? Mas pode ser da nossa doutrina, mas um outro médium, independente do primeiro, né? Tem que trazer a mesma informação ou uma informação parecida. Então, hoje a nossa doutrina aceita, por exemplo, conceitos como chakras ou chakras, aceita, por exemplo, o tratamento através de cores, aceita, por exemplo, a evolução, né, através dos reinos, através dos planos, como eu estou colocando, porque são informações que foram trazidas na nossa doutrina que encontram similaridade com os médiuns que trouxeram ou da nossa doutrina ou de outras doutrinas. Enfim, então os anjos também têm uma hierarquia, né, que inclusive a Igreja Católica usa muito, né? Então você tem lá os famosos serafins, querubins, arcanjos, né? Nessa sequência de hierarquia. Então os arcanjos teriam uma hierarquia, uma posição de evolução maior que os querubins, que por sua vez maior que os serafins. Isso, né, tem a ver, né, com o nível que o anjo está. Agora, a título de curiosidade, porque vocês podem encontrar isso em outra literatura, existem outras visões. Né? Eu falei de teosofia. Na teosofia, e alguns espíritas, né, também concordam com essa visão, os anjos têm uma evolução diferente dos homens. Ou seja,
os homens nunca serão anjos e os anjos nunca serão homens, porque eles têm uma evolução completamente diferente. Na teosofia, os anjos seguem uma trajetória evolutiva totalmente diferente dos homens. Então, os elementais, né, e anjos, eles evoluem a partir de animais aquáticos, animais do ar, manifestações do ar, da água, enquanto que os homens são manifestações mais de elementais da terra, né, evolução da terra. E são duas evoluções paralelas, mas distintas, que podem interagir, né, mas não podem influenciar de maneira final na evolução um do outro. Mas é só uma curiosidade. Qual é a visão melhor? Não sei, se é de acordo com cada um. Eu prefiro, né, seguir a evolução que eu coloquei anterior para vocês, porque no meu modo de ver, eu não imagino um divino criar duas linhas evolutivas diferentes. Né? Me parece meio injusto, porque uma determinada mônada vai evoluir podendo ser anjo, e enquanto outra mônada vai evoluir como sendo no máximo não, como homem, né, sem juízo de valor aí, ou vice-versa. Me parece meio injusto quando você coloca, define, né, desde o início o papel evolutivo, né, de uma mônada como espírito encarnado de diferentes caminhos totalmente excludentes um do outro. Bem, falando um pouquinho, eu vou terminando já, mais 10 minutinhos. Fluido vital. O fluido vital é uma energia, né, que envolve toda a criação e vem do divino, é uma radiação divina. E essa radiação, ela interpenetra toda a matéria, está por todos nós. E esse fluido vital, nós utilizamos como espíritos para plastificar os corpos que nós manifestamos, para criar o universo que nos cerca. Então, a ideia, todos nós temos o divino manifesto em nós, temos potencialidades em nós que estão inativadas, que estão como dormentes. À medida que nós, espíritos, vamos evoluindo através dos reinos e através dos planos existenciais das dimensões, nós vamos ativando, nós vamos aprendendo a usar, né, os poderes divinos que nós temos, cada um de nós. Porque se nós somos filhos do divino, divino somos nós. Né? Filho de peixe, peixinho é, como dizem. Só que nós precisamos manifestar o divino que está em nós. E para manifestar esse divino, precisamos da consciência maior para podermos fazer isso. Dessa forma, nós, encarnados no reino nominal, nós manifestamos o divino à nossa volta, criando também. Reparem que tudo que está à volta de cada um de nós é criação humana, do espírito encarnado como homem. Então, a mesa, computador, cadeira, sofá, cama, livros, enfim. Tudo que está no cerca nasceu na mente humana, né? Foi plasmada nos diversos planos até atingir o plano físico. E plastificamos, né, a mesa, a cadeira, a caneta, o computador, usando o material do plano que nós estamos nos manifestando, o plano físico, que exige o gasto de energia, trabalho, força. Já no plano astral, né, basta desejar, você cria qualquer coisa. Lógico que tem que saber desejar. E isso, para saber desejar, precisa da consciência. Mas no plano astral, o espírito, né, tem uma matéria mais tênue, mais flexível, ele molda o que ele quiser de acordo com o seu desejo. No plano mental, o espírito cria o universo só com o pensar.
São matérias diferentes, planos de atuações diferentes, e o fluido vital interpenetra todos os planos, todos os reinos. E nós, como espíritos, estamos aprendendo, à medida que evoluímos, a ser co-criadores do universo que nos cerca. Por isso que nós não podemos reclamar da vida que temos, porque cada um de nós, é forte isso, mas cada um de nós tem o que merece ter, na medida do que pensa, sente, fala e faz. Porque nós, a mecânica quântica diz isso, né? Nós criamos o universo à nossa volta, né? O observador influencia na coisa observada. Fluido vital está em tudo. Por isso que nós temos que vigiar o que nós pensamos e também o que nós sentimos. Porque todas as nossas obras, que são o que nós falamos e fazemos, antes, né, nós pensamos e sentimos, antes de falar e fazer. Aí vem a energia vital. A energia vital, né, é a energia que nós, espíritos, utilizamos para animar os corpos que nós plasmamos com a matéria que nós estamos atuando. Essa energia vital não é infinita. Cada um de nós temos uma energia necessária para manter essa máquina biológica viva, funcionando. Quando essa energia vital cai abaixo de determinado valor, nós espíritos não conseguimos controlar mais a máquina biológica, mais esse corpo que nós criamos. E aí se dá, né, o desencarne. Nós espíritos perdemos a máquina que nós utilizávamos para nos manifestarmos aqui. Então, nós espíritos plastificamos um corpo de acordo com a nossa consciência, com a nossa necessidade. Então, nós aprendemos a plasmar, criar corpos humanos através da evolução por diversos reinos, até atingir o reino nominal. Nós aprendemos a plasmar o corpo observando, né, e fazendo. Né? E à medida que nós aprendemos a manifestar no plano nominal os corpos que nos permitem ganhar experiência, nós usamos energia o tempo todo. Então, para ficar mais fácil entender, vamos supor que todos os espíritos têm 100 unidades, né, para manter a máquina biológica funcionando. Mas, todo dia, nós gastamos, né, uma determinada quantidade de unidades, né, de energia vital com o ato de viver. Né? Então, ao trabalharmos, ao estudarmos, até dormindo, nós gastamos energia vital. Então, vamos imaginar que depois de um dia de existência do espírito encarnado no plano físico, como homem, ele gastou uma unidade. Então, ele tinha 100, gastou uma, foi para 99. Mas aí, através da alimentação, da respiração, da própria, o seu ato de pensar e sentir, a absorção de energia vital, ele conseguiu recuperar essa energia vital Desculpa a gasta. interrupção. Só que... Eu vou ter que sair da aula, que minha tia acabou de falecer, viu, gente? Nossa. Eu vou ter que ir para o hospital. Depois a gente fala, desculpa a interrupção. Sentimentos aí, viu, Felipe? Sentimentos. Fique em paz. Bem, vamos lá. Então, de 100, eu perdi uma unidade vivendo um dia, foi para 99, através da respiração, alimentação, meus pensamentos e sentimentos, consegui absorver energia que me permitiu chegar, por exemplo, a 99,99. Mas esse 1/100 eu não recuperei mais. Então, eu tinha 100 unidades, um dia de existência, fez com que eu perdesse 1/100, então estou agora com 99,99. Eu podia ter perdido mais. Se de repente eu fumasse, não dormisse direito, não pensasse ou sentisse direito, eu podia ter perdido 2/100. De vez de estar com 99,99, eu estaria com 99,98. O fato é que todo dia nós perdemos energia vital. Todo dia nós ganhamos energia vital. Só que nesse balanço, nós sempre estamos diminuindo a energia vital que nós espíritos precisamos para manter a máquina biológica funcionando. Só que tem um valor crítico. Vamos imaginar que esse valor crítico seja de 70. Quando atingir o valor 70 ou 69, a energia que nós temos não é suficiente para manter a máquina biológica funcionando. E aí acontece o desencarne.
Então nós temos que tomar cuidado com a energia vital para mantermos, nós temos a obrigação de mantermos esse templo, essa máquina biológica funcionando, para nos podermos manifestarmos. O perispírito, na nossa doutrina, é o corpo que nós usamos no astral, no mental inferior, mental superior, no búdico. Ou seja, nas outras tradições, em cada plano existencial, se desenvolve um corpo. Na nossa doutrina, né, nós temos um corpo só, o perispírito. O espírito usa o perispírito, independente do plano que ele está, para mudar um corpo de manifestação. Quando ele está no plano físico, ele pega o perispírito como forma e atrai matéria, condensa a matéria do plano físico para formar um corpo biológico. No astral, ele vai atrair matéria do astral, usando o perispírito como forma, para criar um corpo para atuar no astral. No mental inferior, mesma coisa, superior, mesma coisa. Então, na nossa doutrina, nós não damos nomes diferentes para os corpos que o espírito utiliza nas diferentes planos. Mas é só questão de conceito. Né? Na nossa doutrina, perispírito é o corpo que nós utilizamos para nos manifestarmos, para servir como forma, para manifestarmos corpos, independente do plano que nós estivermos. Bem, para terminar, eu queria falar um pouquinho do despertamento do ser. Bem, Luiz, oi. esse MOB que você falou é aquele da literatura do Hernani Guimarães? Isso. O modelo organizador bioplasmático. É esse. Isso. Tá. Obrigado. Então, o departamento... É que tem muita informação. Eu estou querendo colocar o tempo também, né, não perdoa, informações para fazer vocês pensarem, né, e correr atrás de mais informação. A ideia é incentivar, motivar que vocês entendam melhor e procurem mais informação. Então, o despertamento do ser, ele é automático contínuo. Mesmo que nós não queiramos, nós estamos evoluindo. Né? Nós nunca retrocedemos. Porque mesmo quando nós erramos, né, nós evoluímos. Nós aprendemos como não fazer, como não ser. Pode ser provocado e acelerado? Sim, por nós mesmos, por nossa vontade, nosso desejo, através de cursos como vocês estão fazendo, através de livros, vídeos, enfim. E pode também nós sermos premiados com outras pessoas que nos ajudem a nos iluminar. Detalhe que ninguém pode nos iluminar ou santificar, é nós. Mas nós podemos ser motivados, incentivados, auxiliados por outras pessoas, inspirados, né, seria uma palavra melhor, por outras pessoas a nos despertarmos, a acordarmos, né, para a nossa evolução e assim acelerar o processo. É individual, então nós temos que respeitar, cada um de nós tem o seu tempo, tem o seu jeito, né, tem a sua visão. Né? E nós nunca podemos avaliar se o nosso caminho, se a nossa forma de ver, sentir é melhor ou pior que a outra. Provavelmente é melhor em alguns aspectos, está certo em alguns aspectos e errados em outros. E traz poder. Poder de ser, não de ter. Porque o que nós temos, nós podemos não ter amanhã. Mas o que nós somos, nós nunca vamos deixar de ser. Então, é importante, e o espírito evolui em todos os planos através do poder, né? Só que quem está na sombra quer evoluir no poder de ter, né? E quem está na luz, né, quer evoluir no poder de ser. Só que nós, como espíritos humanos, transitamos, né, ora na sombra, ora na luz. É bem Guerra nas Estrelas mesmo. Quando nós estamos no lado escuro da força, nós estamos querendo ter poder de ter controle sobre os outros espíritos, ter controle sobre a matéria que está à nossa volta, querer criar vínculos. Isso não só no plano físico, como no astral. Quando nós estamos na luz, nós não temos a preocupação de ser. A gente não está preocupado em hierarquia, em ter poder e nem nada. É bem complexo isso, mas nós temos que entender isso. Nós precisamos ser. Porque é querendo ser
que nós vamos ser um dia e alcançar um dia o reino de Deus, o reino dos céus. Traz consciência, né? A consciência melhor do divino, do universo que nos cerca. Então é isso, gente. A literatura é bem extensa, tá? Eu trouxe alguma coisa aqui, mas tem muito mais que isso. Mas já dá para ter uma ideia aí de onde vocês conseguirem mais informação.